Olá pessoal, hoje vamos ver a crônica Ressurgem Fantasmas da História na Pandemia. São Paulo achou um jeito diferente de incrementar o isolamento social. Depois de fracassar na capital tentando o rodízio dos carros, que só poderiam circular nos dias pares ou ímpares, conforme o final da placa de cada veículo. Essa semana decidiram antecipar os feriados de 11 de junho, do Corpus Christi, e de 20 de novembro da Consciência Negra, bem como antecipar o feriado estadual de 9 de julho, do dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Configuraram assim um super feriadão de 6 dias consecutivos para aumentar o seu índice de isolamento e tentar reverter a trágica derrota diária que sofrem para o Covid-19. Estado que totaliza mais de 5 mil mortes, número superior a vários países. Essa iniciativa dos paulistas chamou a atenção, mas fiquei particularmente intrigado para saber que feriado estadual dos paulistas é esse da tal Revolução Constitucionalista de 1932. Pesquisei no Google e relembrei da nossa história mal contada nos colégios sobre este que é o primeiro fantasma que ressurge nessa epidemia, o fantasma de Getúlio Vargas. Esta é a data cívica mais importante de São Paulo. Se refere ao levante armado que começou em 9 de julho de 1932. Foi o início do movimento dos paulistas, ocorrido entre julho e outubro, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório do Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Esta data dos paulistas equivale em importância cívica ao 20 de setembro dos gaúchos, que é referente ao início da Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. É sempre assim. Quando se comemora um movimento derrotado, se pega a data de início. Quando se comemora uma vitória, se pega a data da conquista final. No caso, ambos foram derrotados. A Revolução Constitucionalista visava acabar com o golpe de Estado em que Getúlio Vargas derrubou o presidente da República, Washington Luiz. Golpe dado antes da posse do seu sucessor recém-eleito nas eleições de março de 1930, o paulista Júlio Prestes. Getúlio Vargas, candidato derrotado nas eleições presidenciais, assumiu então a presidência do governo provisório nacional, com amplos poderes, colocando fim ao período denominado de política de café com leite. Lembra do colégio? Pois é, Getúlio depôs a maioria dos governadores, fechou o Congresso Nacional, as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais. Por fim, cassou a Constituição de 1981, até então vigente. Assim, esse fantasma da nossa história realizou, através de um golpe de Estado, o sonho do Bolsonaro de instituir no Brasil uma ditadura bolsonarista. Mas, resumindo a derrota da Revolução dos Paulistas, o gaúcho Getúlio Vargas articulou uma reação militar ofensiva de tropas de todos os estados brasileiros, com exceção do Mato Grosso, que se tornou o único estado aliado dos paulistas. O estado de São Paulo foi obrigado a só se defender em suas fronteiras durante 3 meses de intensos combates. O conflito foi encerrado em 2 de outubro de 1932, com a rendição do exército constitucionalista, sem conseguir fazer o caudilho gaúcho cumprir a Constituição e chamar novas eleições. Mas, para não dizer que não valeu a pena a luta dos paulistas, no ano seguinte o governo convocou uma Assembleia Constituinte que, em 1934, elegeu Getúlio Vargas como presidente pelo voto indireto dos seus membros. Assim, o tiro dos paulistas saiu pela culatra, e Getúlio Vargas governou constitucionalmente até 1937, quando deu o alto golpe sonhado pelos bolsonaristas também. Anulou a nova eleição presidencial prevista para aquele ano, anulou a Constituição de 1937, dissolveu o poder legislativo e voltou a governar com amplos poderes até 1945. Então, esse fantasma da nossa história realizou pela segunda vez o sonho bolsonarista.
instituiu a ditadura Vargas, com um regime de Estado novo impondo uma nova Constituição. Agora, outro fantasma da nossa história que surgiu dessa semana foi o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que decidiu pedir perdão pelo confisco da poupança e das contas correntes, em março de 1990. Collor disse pelo Twitter que acreditou que aquelas medidas radicais poderiam conter a hiperinflação de 80% da época. E infelizmente errei. Gostaria de pedir perdão a todos que foram prejudicados pelo bloqueio dos seus ativos e ficaram sem liquidez. Traduzindo do economês para o popular, peço perdão do bloqueio do dinheiro a todos que ficaram sem grana. Filha da mãe, após 30 anos me faz lembrar daquela data. Eu havia vendido no dia anterior o meu Chevette para comprar um outro carro usado um pouco mais novo. Eu nem sonhava em ter carro 0 km naquela época. Mas, por azar do destino, eu havia depositado no banco, na véspera do dia fatídico, o dinheiro da venda do carro. Acabei ficando sem grana e sem carro por muito tempo. A devolução do dinheiro, depois da troca da moeda do cruzado novo para o cruzeiro, se deu parcelado em 12 vezes, a partir de 6 meses depois do confisco feito pela Zélia Cardoso, a então super-ministra da Economia, Fazenda e Planejamento do governo Collor. A medida funcionou por pouco tempo na economia. A inflação caiu de 80% para 3%. Mas 6 meses depois já estava em 12% e crescendo novamente. A super-ministra Zélia Cardoso caiu no ano seguinte. E o jovem presidente Collor, que foi eleito com 40 anos de idade, renunciou 2 anos após a sua posse. Reparem nas coincidências. Assim como a Zélia, o super-ministro Moro também caiu no ano seguinte da posse. O Collor surgiu como uma zebra e se elegeu presidente sem respaldo político numa carreira fulminante, mas teve que renunciar para tentar evitar o impeachment. O Bolsonaro também surgiu como uma zebra e se elegeu presidente sem respaldo político numa carreira fulminante e está indo pelo mesmo caminho. Também tem a opção de renunciar para não sofrer o impeachment. Como disse o filósofo da direita, Denis Rosenfield, o Brasil não aguenta mais 2 anos e meio de Bolsonaro. Ele precisa ser renunciado. Renuncia, Bolsonaro. O Collor renunciou, mas o processo de impeachment continuou e ele foi condenado por corrupção e teve seus direitos políticos cassados por 8 anos. O Queiroz, da época, era o Paulo César Faria, o famoso PC, o operador das falcatruas do Collor. Mas o PC foi encontrado morto em 1996 e foi declarado oficialmente como morte por crime passional, numa narrativa de que a sua namorada, depois de executá-lo, teria se suicidado no mesmo quarto, sobre a cama, junto ao corpo do seu namorado. Legistas, porém, afirmavam que, baseado no ângulo dos projetos do revólver, o casal foi assassinado como queima de arquivos. Queiroz, que se cuide. A propósito, um fantasma mais recente ressurgiu através do empresário Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente. O empresário delatou que a Operação Fura da Onça da Polícia Federal do Rio de Janeiro foi abafada entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial, para não prejudicar a candidatura do Bolsonaro, do qual o delegado autor do vazamento era simpatizante. Naquela ocasião, o sigilo da investigação foi quebrado, com um aviso prévio ao filho 01 do presidente que o inquérito alcançaria o Queiroz, que até então era o operador das falcatruas da família Bolsonaro, com suas rachadinhas nos gabinetes parlamentares. A orientação do delegado da Polícia Federal, ao 01, era que, para todos os efeitos, o Queiroz sumisse e fosse demitido imediatamente. Desde então, o Queiroz sumiu. O empresário delator, que cedeu um casarão de sua propriedade para ser a sede da campanha eleitoral da candidatura presidencial, resumiu assim a sua impressão sobre o Jair Bolsonaro. Ele é incapaz de dizer obrigado para alguém.
vivia contando piadas homofóbicas, é misógino, é tosco, só ficava à vontade com seus seguranças. Com esse fantasma ressurgido do Queiroz, de 2018, o Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar o vazamento ocorrido e com isso voltou ao top a hashtag Cadê o Queiroz? Esse fantasma do passado se junta agora com a denúncia do ex-ministro Sérgio Moro sobre a tentativa do presidente de interferir politicamente na polícia do Rio de Janeiro. Acontece que na época do vazamento, o delegado Ramagem, que foi nomeado por Bolsonaro como diretor-geral da UPF e foi vetado pelo Supremo, trabalhava na Operação Cadeia Velha, que investigava as malfeitorias na Assembleia Legislativa do Rio, que casualmente é onde surgiram os indícios contra as operações vultuosas de dinheiro feitas pelo Queiroz. Seria o delegado Ramagem o autor do vazamento? Além dos fantasmas do passado, que já citamos, a partir de hoje começa a nos assombrar também o fantasma da disparada das contaminações com a reabertura das atividades econômicas em Porto Alegre. O prefeito liberou geral. Lojas, shoppings, restaurantes, lancherias e bares podem abrir. Também liberou as realizações de cultos e missas, tudo com algumas restrições e protocolos. As exceções que continuarão fechadas são as casas noturnas, os pubs, boates, teatros, centros culturais e cinemas. Isso ocorre quando o Brasil bate novo recorde com 1.179 mortes em 24 horas, totalizando 18 mil óbitos e 271 mil casos confirmados com Covid-19. Indiferente ao trágico sofrimento e perdas do povo brasileiro nos hospitais e cemitérios, o sádico mentecapto na presidência do país dá risada sarcástica fazendo piada. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Fora, Bolsonaro!